Oi, gente! E o Sport foi inoperante mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Derrotado para o Palmeiras 3-0 dentro do Allianz Parque, o time do Sport perde mais uma chance de tentar se aproximar, pelo menos, do penúltimo colocado. O Sport segue na lanterna, 10 pontos apenas, e a situação vai ficando cada vez mais difícil para o Leão sonhar com essa saída da zona de rebaixamento. E essa rodada foi terrível, né, para os times que estão na parte de baixo da tabela, inclusive para os dois que estão ali mais próximos da zona do rebaixamento, mas que estão fora do Z4. O Bahia, por exemplo, ganhou do Santos por 2-0. O Santos está na 15ª posição com 21 pontos. O Vasco da Gama perdeu em casa para o Corinthians 3-2. É o 16º, é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem 19 pontos. Também com 19 pontos, em 17º lugar, o Vitória foi humilhado dentro do Maracanã. Nesse momento em que a gente está aqui gravando esse vídeo para você, já estava 7-0 para o Flamengo em cima do Vitória. Olha que situação do time rubro-negro baiano. O 18º colocado, o Juventude, perdeu em casa para o Botafogo 3-1. O Fortaleza derrotado também jogando como mandante. Derrota para o Mirassol por 1-0 e o Sport aí para fechar esses times que estão com a corda do pescoço, estão em dificuldade no Campeonato Brasileiro. O Sport perdeu por 3-0. Vamos falar sobre o jogo aqui no Rembrandt TV. Antes, fazendo um convite para você não deixar de se inscrever aqui no canal, tá? É muito importante para a gente continuar trazendo aqui os conteúdos para você. Além disso, além de se inscrever, deixar o seu joinha, né, o seu like para impulsionar o vídeo. Também fazer o quê? Ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo, comentar e compartilhar. Além, claro, de acompanhar os nossos episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. E olha que tem história bacana, muitas histórias bacanas para você aqui no nosso canal. Dá uma olhada lá, dá um confere. Bom, mas vamos lá, falar desse 3-0 aí que o Sport tomou dentro do Allianz Parque, na casa do Palmeiras. O Palmeiras estava praticamente completo, não tinha o Aníbal Moreno, que estava cumprindo suspensão automática. No mais, todos os titulares à disposição do Abel, e ele começou com força máxima, né? O Kelvin entrou como titular na lateral direita, esperava-se o Giai, mas o Kelvin chegou aí para brigar pela titularidade, já ganhou essa oportunidade. Teve o Everton no gol, Gustavo Gomes, Piquerez na lateral esquerda, o meio de campo com Maurício, quem mais? O ataque com Vitor Roque, Flaco Lopes, o Felipe Anderson, né, que vai ganhando mais minutos aí entre os titulares do time do Palmeiras. Ou seja, o tabu continua, né? Contra o Palmeiras do Abel Ferreira, agora 5 jogos, nenhuma vitória do Sport. Na verdade, 5 derrotas do Sport para o Palmeiras da era Abel Ferreira. E o Leão, por 3-0, foi derrotado. Tinha aí uma sequência de 5 jogos de invencibilidade, mas com 4 empates e 1 vitória, né? A vitória que veio contra o time do Grêmio, que deixou o torcedor do Sport empolgado, né? Trouxe aquela sementinha, né, da esperança para o torcedor rubro-negro, que o time estava aí revivendo a expectativa de brigar para escapar da zona do rebaixamento, né? Pelo melhor trabalho que esteja sendo desenvolvido pelo técnico Daniel Paulista, mas fica difícil de acreditar numa possibilidade do Sport escapar. É possível, matematicamente sim. O goleiro Gabriel Vasconcelos, inclusive em entrevista, né, antes dessa partida contra o Palmeiras, falou das contas que estão sendo feitas, né, a projeção, o cenário possível para o Sport escapar do rebaixamento. Olha só, fazer 30 pontos em 60 pontos possíveis. Seriam 10 vitórias em 20 jogos que o Sport tem para disputar, agora menos, né, 19, porque o Sport chegou aí aos 19 jogos, chegando aí à metade do número de jogos do campeonato, total de 38, o Sport chegou a 19, ainda lembrando que da primeira fase, né, dos jogos de ida, do turno deste Brasileirão, o Sport ainda vai enfrentar o Flamengo, o líder do Brasileirão, que
goleou, né, destruiu o Vitória dentro do Maracanã nessa noite de segunda-feira. E o outro jogo é contra o Atlético Mineiro, que apesar do bom time vem passando dificuldade. Está em 12º lugar com 24 pontos apenas o time do Atlético Mineiro, que era apontado aí, antes de a bola rolar no Campeonato Brasileiro, de ser um dos favoritos a tentar brigar pelo título do campeonato de 2025, mas está ficando aí longe dessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas assim, destaques do esporte. Não tem muito o que se destacar, né? O Lucas Lima tentou ali algumas jogadas, saiu inclusive com uma torção do tornozelo, passa a ser uma preocupação para o esporte, para o jogo do domingo contra o Vasco da Gama. Aí é uma briga direta, né? O Vasco está em 16º lugar, é o primeiro time da zona, fora da zona do rebaixamento, como falamos aqui no início, e o Sport está na lanterna. O Vasco vem de derrota, depois de aplicar uma goleada de 6-0 no Santos, já vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, então uma situação bem complicada aí para o time do Vasco da Gama também, que chega aqui com essa necessidade, né, de vitória contra o Sport jogando na Ilha do Retiro. Só para confirmar, foi a vitória por 6-0 sobre o Santos e depois, aí na sequência, no último fim de semana, a derrota para o time do Corinthians pelo placar de 3-2. Bom, torcedor do Sport que vai à Ilha do Retiro, né, que vai se mobilizar mais uma vez para assistir ao time pelo Campeonato Brasileiro, vai mais naquela de ir porque apoia, porque gosta de futebol, quer acompanhar o time na Série A, mesmo com todo esse sofrimento pelo qual tem passado o torcedor do esporte, né? Tá na lanterna lá desde o começo do campeonato, passou um tempão aí sem conseguir uma vitória, veio a primeira vitória 2 rodadas atrás contra o Grêmio, deu aquela animada, mas já desanima de novo pelo empate que teve em casa depois de abrir 2-0 contra o São Paulo, um São Paulo reserva bem mexido, que acionou alguns titulares no segundo tempo e empatou com o Sport por 2-2. E agora vem essa derrota por 3-0 para o time do Palmeiras. Situação crítica. Domingo, então, tem esse jogo às 8h30 da noite contra o Vasco da Gama. É o jogo que vai fechar a rodada de número 22, né? Já estamos aí no retorno do Campeonato Brasileiro. O Sport vai ter o retorno do Derek, que não atuou contra o Palmeiras porque estava cumprindo suspensão automática, porque tomou o 3º cartão amarelo ao tirar a camisa na comemoração de um gol contra o São Paulo. Tá aí o prejuízo do Sport, que não teve o seu jogador, que chegou, entrou bem, está fazendo gols, 2 gols já no campeonato, tem ajudado o time do Sport ofensivamente, mas vacilou, um vacilo gigantesco, ao comemorar um gol tirando a camisa e recebendo o 3º cartão amarelo e ficando fora dessa partida contra o time do Palmeiras. Aí entrou o Pablo, que há algum tempo, né, já não tinha chance de jogar como titular. Ficou muito tempo lesionado, depois voltou, ficou no banco algumas rodadas, passou pelo constrangimento, né, de ser agredido por torcedores de uniformizadas que invadiram o centro de treinamento do Sport aí no mês passado. E aí ganhou essa oportunidade e não jogou nada. O Kevson, lateral esquerdo, que substituiu o Cariús, que estava vetado pelo departamento médico, também jogou muito abaixo. O Matheus Alexandre, né, 2 gols que saíram ali nas costas do Matheus Alexandre. É um jogador que o Sport investiu 9 milhões e que não está dando retorno esportivo. Até estava numa sequência regular, não dá para dizer que é uma sequência boa dele, sob o comando do Daniel Paulista. Estava ali ocupando um espaço que não tinha outro jogador, já que Hereda estava entregue ao departamento médico, continua, né, entregue ao departamento médico depois de uma cirurgia. Chegou o Aderlan, que entrou de lateral esquerdo hoje no lugar do Kevson, foi improvisado na lateral esquerda. O Kevson estava tão mal que o Daniel Paulista resolveu tirá-lo e aí entrou com um reserva que não é da posição, improvisou, depois botou Barleta, fez aquela salada, aquela mistura. E tem hora que não dá mesmo, né? Não dá para ter nenhum retorno técnico do time, porque a situação é difícil, abalados emocionalmente, a questão de você brigar, tentar, buscar e não conseguir, abala mesmo, né? Emocionalmente aí o time, apesar da questão, além da questão técnica, né? Porque tecnicamente é um time inferior à maioria dos times do Campeonato Brasileiro, por isso o Sport permanece na última posição. É isso, gente. Domingo, contra o Vasco, torcedor do Sport aí mais fiel, vai comparecer à Ilha do Retiro e já vai ter
aquele torcedor que vai dizer, não, já jogou a toalha, já não acredita, o discurso do Daniel continua sendo de acreditar, dos próprios jogadores, que dá para sair dessa situação, mas a cada rodada que passa, a gente vai percebendo e entendendo o cenário que está difícil para o Sport escapar. Está difícil até de sair da lanterna, imagina só, ainda tem metade do campeonato ainda tem 19 jogos a serem disputados, pode acontecer um milagre, mas está muito difícil. Valeu mais uma vez aqui a sua participação, a sua audiência. Continue acompanhando aqui os nossos conteúdos, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, faça a sua inscrição, você que ainda não for inscrito aqui no canal Rembrandt TV, e aproveita para curtir também os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Um forte abraço e até qualquer hora.